Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Quem vos fala aqui é o pastor Renan Moura. Sou pastor pela misericórdia do Senhor da Assembleia de Deus Crescendo em Família Cristã, aqui no bairro das Sete Portas, em Salvador, Bahia. Queria compartilhar com você aqui dois versículos, em Gênesis capítulo 13, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Bem, meu querido, minha querida irmã em Cristo, meu amigo, minha amiga, você que está aí nos ouvindo, muito obrigado pela sua atenção. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos falando aqui de separação entre duas pessoas que têm um bom relacionamento. Duas pessoas que elas tinham um bom convívio até. O problema entre Abrão e Ló não era entre Abrão e Ló, mas era entre seus pastores, provavelmente entre as suas fazendas, o que eles tinham de bens. E a Bíblia diz então que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Então, quer dizer, havia um problema ali, mais de cunho econômico, financeiro, né? Mas só que, para que nós possamos entender bem essa mensagem, a gente precisa nos remetermos ao capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Veja bem, havia uma determinação, um mandamento de Deus para que Abrão deixasse a sua terra, a sua parentela e a casa de seus pais, com a promessa de que Deus iria lhe entregar uma terra que mana leite e mel. Só que quando Abrão ele sai lá de Ur dos Caldeus, Abrão ele cumpre em parte o chamado de Deus, mas não cumpre totalmente o que Deus havia dito. Abrão sai de Ur dos Caldeus, se dirige para a terra que mana leite e mel, que é a terra da promessa. Entretanto, Abrão leva consigo seus familiares, e dentre eles está quem? Ló. E pelo visto, Ló também era um homem rico, era um homem que ele tinha posses. E durante a jornada, é muito comum, né? Talvez quem seja pastor de ovelha, assim, rebanho, gado, ao olhar o animal deve distinguir. Mas eu mesmo, se olhar um bando de ovelha, para mim é tudo igual. Talvez tenha acontecido, a Bíblia não fala, mas talvez tenha acontecido mistura de animais e chegado, né, ao ponto de haver discussão, briga entre eles, e isso estava ocasionando uma má fama. E Abraão ele tinha essa preocupação. Porque, preste atenção no versículo 7 do capítulo 13. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Olha, observe. Os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. A Bíblia não diz que eles estavam observando, mas a Bíblia diz que eles habitavam lá. E se eles habitavam lá, é porque certamente eles estavam vendo o que estava acontecendo. Experimente fazer alguma coisa na sua casa sem que seu vizinho não saiba, sem que seu vizinho não note. Seu vizinho sabe tudo, tenha certeza. Mesmo que ele não queira saber, mas pelo próprio estado de observação que todos nós temos, a gente acaba observando. Você observar e ver é diferente de você espalhar e você fofocar. Você pode observar, ver e ficar para você. Mas Abraão, então, ele tinha esse cuidado do testemunho pessoal, do testemunho dele para com Deus. Ele sabia que ele tinha que ser um homem diferenciado porque ele tinha a chamada de Deus na vida dele. Talvez nesse momento você possa estar vivendo uma situação parecida. Alguém brigando, alguém falando, alguém querendo tomar posse, alguém
fazendo contendas com você sobre alguma coisa. E você já está desgastado com essa situação, você já está triste, você já ora, sabe, já diz, Senhor, não aguento mais. Porque a pessoa está brigando e às vezes, meu querido, é tão pouco. É tão pouco que a pessoa está brigando, sabe? É tão insignificante. E você diz assim, olha, a minha paz vale mais. A minha felicidade vale mais. O meu sossego vale mais. Foi o que Abraão fez. Abraão, quando ele viu toda aquela situação, quando Abraão viu aquela guerra, quando Abraão viu aquela disputa, Abraão provavelmente ele já devia estar observando que haviam pessoas comentando sobre aquele tipo de conduta entre os seus pastores e os pastores de Ló. A Bíblia não diz quem estava certo e quem estava errado. Você tentar me explicar, talvez não adiante, porque eu não vivo a situação, não conheço a situação, mas a Bíblia não diz se Abraão estava certo ou se os pastores de Ló estavam certos, os pastores de Abraão. A Bíblia não fala. O que a Bíblia diz é que Abraão, como homem de Deus, homem espiritual, homem que tinha a chamada de Deus, porque observe, a chamada não era para Ló, a bênção não era para Ló. Não foi com Ló que Deus disse, teve um particular, disse, Ló, venha cá, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teus pais, vai para a terra que eu te mostrar. Não foi para Ló. Deus falou com Abraão. Então a chamada, o homem de Deus era Abraão. E Abraão, então, ele tendo discernimento espiritual, ele chama Ló e diz, olha, não haja contenda entre mim e ti. Por quê? Porque Abraão queria paz. Provavelmente Abraão também tinha um sentimento de amor, de carinho por Ló. E muitas vezes nós somos forçosos a tomarmos alguma atitude, alguma situação parecida de separação, às vezes com pessoas que nós amamos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, sobrinhos, pessoas que nós queremos bem, nós amamos. E justamente em nome desse bem, em nome desse amor, que tem um momento que você precisa, se separar. Que você precisa, dar um tempo dessa convivência. Talvez você não esteja num momento bom, talvez a outra pessoa não esteja num momento bom. Observe o que eu disse. A Bíblia não disse quem estava certo, Abraão ou Ló. Eu não estou dizendo se você está certo, ou se seu parente ou quem esteja perto de você esteja certo. Estou dizendo que há momentos que a gente precisa separar, ou você ou ela não está no momento bom, tem que dar um tempinho nessa convivência. Eu não estou falando de marido e mulher, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando de situações de parentela. Né? Não é marido e mulher. Pastor, mas eu separo do meu marido porque meu marido não estava bem, estava. Não, não é isso não. Marido e mulher é uma carne só, é diferente. Então, meu querido, Abraão diz para ele, olha, não está toda a terra diante de ti? Está aí, Eia, pois, aparta-te de mim. Abraão, ele foi tão bom que ele disse assim, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não importa. Escolhe o que você quer. O que é que você quer? Às vezes, dentro de um processo de apuração de bens, do espólio, famílias são desfeitas. Problemas N acontecem. Irmãos que se amavam, que se davam tão bem, agora se odeiam por causa de 5 metros de terra, por causa de um carro velho, por causa de uma geladeira pifada com motor enfumaçando. Famílias inteiras são destruídas unicamente pelo amor ao dinheiro. Eia! Falei igual Abraão. Eia! Deus tem muito mais para te dar do que isso, meu querido. Deus tem muito mais para acrescentar na sua vida do que essa coisa velha que está aí, que estão brigando por causa disso daí. Não faça isso. Você tem a chamada,
Você é homem, mulher de Deus, tem unção, tem discernimento do Espírito, ore, peça a Deus. Diga para essa pessoa que está brigando com você, esse seu parente aí, olha, se você for para lá, eu vou para lá. Deixa ele escolher. Deixa escolher. A bênção acompanha a quem o abençoador abençoa. A bênção não era de Ló. Observe que Ló, olha o que a Bíblia diz no versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. Quer dizer, Ló escolheu, ele levantou e disse assim, tem 2 carros. Tem um Fusca motor 1200 queimando óleo e tem um Camaro amarelo. Eu quero Camaro amarelo. Você ficou com o Fusquinha 1200 queimando óleo. Ei, tem 2 propriedades, 2 terrenos. Tem um terreno aqui, ó, no corredor da Vitória, que é uma rua chique que tem aqui em Salvador, talvez você não conheça. Aqui no corredor da Vitória, um apartamento aqui, ó, vizinho de não sei quem, vizinho de não sei quem. E tem aqui uma casinha lá, caiu os pedaços lá no bairro lá, tal. Aquele bairro lá mais afastado. Aí o esperto vai escolher o corredor da Vitória. E você vai ficar com aquele bairrinho lá mais afastado, aquela casinha lá que ninguém dá nada. Deixa o futuro acontecer. Deixa o tempo passar. E quem tem a chamada de Deus vai prosperar, vai prosseguir e vai ser feliz. Quem não tem, meu amigo, se não correr atrás da chamada de Deus, porque a pessoa pode ter também, vai padecer. Porque o salário do pecado é a morte. Bem, meu querido, então diante desta palavra, escolha o melhor de Deus para a sua vida, tá bom? Tome as melhores escolhas baseadas não no que você vê, mas na promessa que Deus te mostrou, tá? Então, deixa eu orar por você agora. Senhor Deus eterno, Pai querido, está aí, ó Pai, essa amiga, Senhor. Meu Deus, que tem, Senhor Deus da glória, Pai querido, Pai eterno, Senhor, vivido numa contenda familiar, Senhor, com seus irmãos, parentes, ó Deus, amigos, Senhor, não sei, mas, ó Pai querido, Senhor, ajuda essa pessoa, Senhor, a tomar a melhor decisão possível na vida dela, Senhor, para que ela possa viver a Tua promessa, Senhor, assim como Abraão, Pai, também viveu. Pai querido, Pai amado, abençoa essa família, abençoa, Senhor, o dia desse amigo, dessa amiga, Senhor, que me ouve nesse momento. Pai, é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meu querido, para terminar, eu quero lhe convidar para quinta-feira ou no próximo domingo. Você está conosco ali na rua Djalma Dutra, número 160, próximo ao Largo das 7 Portas, cidade de Salvador, Bahia, bem aqui pertinho daqui da Ban. Estamos aqui bem perto do centro de Salvador. Venha, condição farta. Quero orar por você. A partir das 18 horas no domingo, a partir das 19h30 na quinta-feira. Final do culto, me procure, pastor. Pastor Moura, ore por mim. Vamos estar orando sim, tá certo? Então, olha, um beijão no coração. Deus abençoe você grandemente. A paz do Senhor.